A graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos, crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Estou alegre e feliz por mais uma semana que nós estamos iniciando, e uma semana de jejum e oração, nos preparando aqui para o nosso retorno, né? Retorno aos cultos presenciais. Próximo domingo, dia 26, os irmãos já sabem. Então nós vamos ter 2 cultos, um pela manhã e um pela noite, às 18 horas. Então os irmãos, amanhã é 9 horas da manhã e à noite às 18 horas. Então os irmãos mandam mensagem para mim, lá no meu WhatsApp, tá bom? Dizendo, pastor, eu quero ir pela manhã, eu quero ir à tarde. Então você já manda o horário que você quer ir, tá bom? Já sabe que tem que ir de máscara, né? Tem que levar a sua garrafinha de água, não cumprimentar ninguém, né? Pegando na mão. Tá certo? Nós vamos ter lá pessoas medindo a temperatura do seu corpo, tá certo? Um tapete para higienizar os calçados, bom? Então lá não vai ter bebedouro, o bebedouro já está desligado, tá certo? Os irmãos acima de 60 anos ficam assistindo online, tá bom? Pela internet, até que tudo seja regularizado. Tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Estamos caminhando para o melhor. Amém? Então eu quero trazer uma palavra que o Senhor Jesus ele falou lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27. Ele diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais morrerão ou perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Meus queridos, esse texto ele é muito, mas muito forte. Jesus ele traz assim uma certeza tão grande aos nossos corações. Ele traz assim uma certeza forte às nossas vidas. Ele nos mostra que nós pertencemos a Ele de fato, né? Quando ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? O pastor Alexandre ontem estava pregando sobre exatamente ouvir a voz, né? Então, Jesus está dizendo que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, só ouve a voz do bom pastor, que é Jesus, quem é a ovelha dele. Quem não é ovelha não tem como ouvir a sua voz, porque não conhece a sua voz. Não conhece, são levados por vozes. Não conhece a voz do verdadeiro pastor. Então ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele disse, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, a ovelha ela vai ouvir a voz do seu pastor e vai seguir o seu pastor, né? Olha o que é que ele diz, eu as conheço. Ou seja, não tem quem te conheça melhor do que Jesus. Não tem quem te conheça melhor do que o teu pastor, que é o Senhor Jesus. Não tem quem te conheça a fundo. A fundo. Né? Tem aquele texto que sempre eu gosto de citar, né? Que é uma frase que diz o seguinte, que o verdadeiro amigo é aquele que mesmo me conhecendo a fundo continua meu amigo. Jesus ele disse, eu sou teu amigo. Eu chamo vocês de amigo. E ele disse, eu conheço as minhas ovelhas a fundo. O que é que ele diz na sequência? E elas me seguem. Ou seja, eu conheço a minha ovelha e ela me segue. Por quê? Porque ela escuta a minha voz. Quando ela escuta a minha voz, quando ela vem ao meu altar, quando ela vem diante de mim, eu vou falar com ela, ela vai me ouvir. Eu conheço a vida das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus ele te conhece mais do que qualquer outra pessoa. Jesus te conhece, talvez mais do que você mesmo. Quando o salmista no Salmo 139 diz, Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Tu sabe da minha vida. Tu sabe quando me deito, tu sabe quando me levanto. Eu estava sendo ainda formado, tu já me conhecia. Né? E Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Então, ouvir a voz do bom pastor, ser conhecido por ele e segui-lo, é uma certeza que estamos caminhando para onde? Para dentro da vida. Olha o que é que ele diz mais, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, ele deu a mim, ele deu a você uma vida que não acaba. Porque nós somos ovelha do seu rebanho. Nós somos ovelhas que ele conhece. Ele disse, eu conheço. Ele conhece. Não importa o quanto as pessoas te conheçam, o importante é o quanto Jesus te conhece.
É você ter a ideia que Ele na verdade te conhece, que não podemos ocultar nada dele, não podemos esconder nada dele, porque Ele nos conhece, e nos conhece a fundo. Ele sabe quando nós estávamos sendo formados, então Ele conhece. Quando Ele nos chamou, Ele já sabia por que estava nos chamando. Você faz parte, você ouve a voz dele. Não se engane com vozes, não se engane com mensagens. Fique com a palavra, fique com o que Jesus falou. Quando ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando ele diz, eu dou a vida eterna para elas, jamais morrerão e ninguém pode tirá-las das minhas mãos. Ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. Ninguém. Nem luta, nem tribulação, assim como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem poderá nos separar desse amor que nos conhece? Quem poderá nos separar desse amor que cuida de nós? Quem poderá nos separar desse amor que nos fortalece, que nos dá vida, que produz alegria no tempo de tristeza, que dá certeza no tempo da incerteza? Aleluia! Ele, Jesus, está com você. Ele te conhece muito bem. Ele sabe o que você está passando, sabe o que você está sofrendo. Ele sabe o que tem na tua alma. Por mais que escondamos alguma coisa de dentro da nossa alma, Ele conhece, Ele sabe. Põe para fora, coloca nele. Ele te deu vida, e a vida eterna que Ele te deu foi exatamente para você viver uma vida feliz. Mesmo em meio à luta, à tribulação, mas a felicidade, ela reina na tua alma, reina no teu coração. Amém, querido? Ele te conhece, fica com essa palavra. Ele te conhece, você ouve a voz dele e você o segue. Ele te conhece, ele sabe tudo da tua vida, tudo. Por isso não esconda nada, ou não tente esconder nada dele, não seja bobo, vá diante de Deus. Amém? Ele te conhece e ele te dá vida. Amém? Deus abençoe poderosamente, abençoe toda a tua semana, em nome do Senhor Jesus. Mais um dia de jejum e oração. Fica na paz do Senhor.